Olá, meu nome é Davi Bastos e você está assistindo a vídeo resenha do livro Manual Oxford de Teologia Filosófica. O Manual Oxford de Teologia Filosófica é uma compilação de artigos sobre diferentes assuntos, escritos para ser de uma forma introdutória a esses diferentes assuntos. O livro foca em teologia filosófica cristã, então temos uma parte focada primeiro em prolegômenos, ou seja, o que nós precisamos saber para poder fazer teologia filosófica, ou quais são as pré-condições para que possamos fazer, quais são os métodos, quais são alguns temas. Então, por exemplo, nessa parte vai falar sobre revelação, escritura, autoridade da igreja, essas coisas. Depois nós temos uma parte de teologia filosófica bem geral, que foca em aspectos mais gerais, mais parecidos com filosofia da religião, né? Temas como os atributos de Deus, né? Onipotência, onisciência, onipresença, bondade perfeita, simplicidade, aceidade, diversos atributos de Deus. Cada capítulo explica um ou dois atributos de forma bem detalhada, colocando quais são os problemas na literatura e como resolver. Temos também uma discussão da relação entre Deus e a realidade criada. Então temos discussão sobre criação, sobre o problema do mal, livre-arbítrio e presciência. Temos capítulos sobre diversos desses assuntos. Por fim, uma parte especificamente para doutrinas cristãs, que temos capítulos sobre a expiação, um capítulo sobre a Trindade, um capítulo sobre a encarnação, e assim vai. E aí, no final, temos então um capítulo, uma parte final sobre teologia filosófica não cristã, onde temos um capítulo de teologia filosófica judaica, um de teologia filosófica chinesa confuciana e um de teologia filosófica islâmica. Então é um livro bem legal para quem quer aprender a introduzir. Ele vai trazer muitos conceitos de forma introdutória. E quando tem alguma coisa um pouco mais complicada, nós na tradução colocamos uma nota explicando e ajudando a explicar e introduzir o leitor àquela terminologia da filosofia. Todo mundo tem que ter esse livro, tá? Esse é um livro assim, se você tem algum interesse em teologia, algum interesse em filosofia, esse é um livro que você precisa ter, tá certo? Porque esse livro, ele tem um panorama e tem especialistas em diversos assuntos, escrevendo sobre diversos assuntos. Então, o capítulo sobre Trindade é escrito pelo Michael Ray, né? O capítulo sobre expiação pelo Oliver Crisp. Então, são pessoas que pensaram muito sobre esses assuntos. O capítulo sobre onisciência e presciência e o livre-arbítrio é escrito pelo Thomas Flint, né? Professor da Universidade de Notre Dame. Então, são pessoas assim que têm livros sobre aqueles assuntos, artigos sobre aqueles assuntos e trabalham com isso há bastante tempo. São filósofos e alguns são teólogos também, e que trabalham nessa interseção entre a filosofia e a teologia, chamada teologia filosófica. Nós estamos lançando junto com o livro um guia de estudos, e nesse guia de estudos você vai encontrar uma tabela onde você tem cada capítulo, qual o tamanho do capítulo, qual o nível de dificuldade daquele capítulo. Alguns capítulos são um pouquinho mais difíceis que os outros, e você vai ter perguntas para discussão, um resumo, um glossário. Então, um guia de estudos também que você deve dar uma olhada. Antes até de comprar o livro, você já pega esse guia de estudo, dá uma olhadinha, vê, vai te dar o tom do livro, você vai poder fazer uma compra bem informada desse livro. E esse é um livro assim que realmente todo estudante de filosofia precisa ter esse livro, tá? Eu vou enfatizar isso novamente. É um dos poucos livros em língua portuguesa que vai te dar um panorama, uma introdução de como usar ferramentas da filosofia na teologia, de uma forma academicamente respeitável, de uma forma com bastante rigor, qualidade. Se
você quer uma abordagem mais histórica da teologia filosófica, isso você não vai encontrar tanto nesse livro. Não é um livro que vai trazer pensadores da filosofia medieval. Ele, claro, vai ter temas desses pensadores abordados, mas você não vai encontrar exegese ou uma introdução à obra desses autores, tá? Você vai encontrar alguns temas trazidos de Tomás de Aquino e de muitos outros para as discussões. Assim como da filosofia moderna, da filosofia antiga, você vai encontrar temas, mas o livro não tem uma parte que é devotada à história da teologia filosófica. Contudo, ele tem uma introdução para explicar como a teologia filosófica analítica se desenvolveu, qual o valor dela e como é que esse livro funciona. Então, uma introdução também bem legal que vale a pena ler. E o que é essa tal de teologia filosófica? Essa teologia filosófica, gente, nada mais é do que pensar sobre Deus e tentar propor formas e conceitos para pensar sobre Deus de uma forma informada filosoficamente, com conceitos da filosofia, né? Então você vai, por exemplo, ter uma discussão sobre como há uma relação entre a causa e o efeito na filosofia, e especificamente como tem uma relação entre uma causa imaterial e um efeito material, como isso pode se dar. Então isso é útil se nós acreditarmos em almas, que as nossas almas ajudam a gente, por exemplo, mexer o meu braço, etc. Mas também, principalmente para nós, é interessante por quê? Porque Deus causa intervenções no mundo material. E isso é um assunto que é discutido em filosofia. Então isso é trazido então para a teologia, para ter um sistema mais robusto. Claro que a ideia não é remover o mistério, e tem um capítulo sobre isso, um capítulo sobre mistério na teologia filosófica. É um capítulo muito interessante que tem no final uns plot twists assim bem surpreendentes. Mas é um capítulo que ele vai tratar desse assunto, do mistério, o que há de mistério, onde está o mistério, o que não é mistério. E o plot twist principal, não vou dar um spoiler grande, mas tem a ver com o modo como Deus entende a si próprio, tá? Então vale a pena ler esse artigo aí sobre mistério na teologia. E eu queria recomendar então, com muito afinco, que você não passe a oportunidade de adquirir esse livro, o Manual Oxford de Teologia Filosófica. Ele tem esse nome Oxford porque ele originalmente foi publicado pela editora Oxford University Press, da Universidade de Oxford. Ela publica uma série de manuais e esse é o manual que eles lançaram sobre teologia filosófica. É algo assim, gente, de qualidade muito boa, muito superior. Então eu recomendo muito, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.